Manhãs com o Espírito Santo. Glória a Deus pela sua vida, né? Mais uma semana juntas, mais uma semana aqui nos alimentando, aprendendo, entregando as primícias do nosso dia para o nosso Pai, né? Que alegria te receber. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui. Hoje, sexta-feira, dia da nossa oração, dia do nosso jejum, né? Quem vai estar de jejum hoje? No nosso grupo, toda sexta-feira desse ano, nós jejuamos. Como a bênção não foi, gente? Quando a gente chega no final do ano, que a gente identifica, meu Deus, quão longe nós conseguimos ir. Deixa eu só arrumar essa luz aqui. Sim, assim. Quão longe nós conseguimos ir, né, avançar nesse ano, né? Eu tava ontem falando para Valentina fazer a arte da nossa oração da madrugada, que vai ser nessa madrugada, de sexta para sábado agora, 10 para as 3, com o tema A Sua Vida Importa. E eu tava pensando, né, nós já estamos, hoje é dia 1º de novembro, já estamos aí quase finalizando o ano de 2024 e nosso grupo aqui, nossa comunidade, né? Se você tá comigo aqui desde o início do ano, teve algumas pessoas que chegaram esse ano, tem outras que já estão caminhando comigo desde quando o Senhor me direcionou para fazer esse devocional com vocês. Mas se você tá aqui desde o início do ano, você teve a oportunidade de jejuar toda sexta-feira, você teve a oportunidade de acessar novos lugares em Deus, né? Porque toda sexta-feira, que é o dia do nosso jejum, eu alimento lá o nosso grupo com pregações, com louvores, né? Você teve a oportunidade de orar de madrugada. Você teve a oportunidade de aprender mais sobre o mundo espiritual, sobre as suas emoções. E se Deus quiser, agora em dezembro, nós vamos ter a última mentoria do ano, né? Já falei aqui para vocês, onde nós vamos tratar 2 pilares, o emocional e o espiritual. No emocional, nós vamos falar sobre rejeição. E no espiritual, eu vou tratar com você sobre heranças hereditárias, né? Nós vamos fazer um mapeamento aí da sua família. Você vai poder identificar quais são as portas que foram abertas no mundo espiritual, que explicam muito das coisas que você está vivenciando hoje, né? Então, para finalizar esse ano, eu tenho que lançar com você o meu livro, que ainda não chegou, viu, gente? Por isso que não teve o lançamento ainda. Já foi apresentado aqui para vocês, ó. Devocional Mulheres Obedientes. Então, eu vou lançar esse livro aqui para vocês esse ano ainda, em nome de Jesus, e fechar o ano com a mentoria da 3ª turma, se eu não me engano, né? Emocionalmente Fortes, Espiritualmente Inabaláveis, que é o nome do nosso grupo, que é a nossa comunidade. Então, nós vamos ter essas oportunidades ainda esse ano, e será uma bênção, né? Vocês têm me perguntado quando eu falo dessa mentoria, André, vai ser presencial? Vai ser online, gente? Porque tem muitas pessoas de fora que gostariam de participar e não tem oportunidade quando é presencial, né? Por causa do deslocamento. Mas eu vou fazer online para que você que mora em outra cidade, até em outro país, tenha a oportunidade de saber um pouquinho mais das suas emoções e do mundo espiritual, né? Glória a Deus por isso. Então hoje é dia da nossa oração, do nosso jejum. E antes de vir para cá, na realidade eu acordei já com isso em pensamento, sabe? Não é propriamente o tema dessa semana, mas se encaixa perfeitamente, né? Chegaram até mim algumas imagens, né? Algumas pessoas mandaram. Outra, quando eu abri o Instagram, chegou pra mim essas imagens. Ontem eu coloquei aqui nos stories, se você não viu, você assiste, né? Uma cantora brasileira que lançou um clipe, mais um dos clipes horrendos, né? Que a gente tem que ver por aí, fazendo culto a Satanás,
normalizando coisas que deveriam ser de cunho divino, colocando como destruindo a imagem de algo que é divino, né? Colocando como algo satânico, né? Eu coloquei, depois você vai ver aqui nos stories, e hoje o Senhor me despertou com algo no coração que eu quero trazer para você. Mas antes nós vamos orar. Nós vamos apresentar o nosso jejum, né? De hoje, do dia de hoje. Nós vamos apresentar a nossa vida, colocar a nossa vida no altar do Senhor, e Ele vai conceder para nós a coragem, a força, o discernimento, né? O descortinar dos olhos que a nossa geração está precisando tanto. Vamos orar? Pai, é no poder que é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço pelo dia de hoje, pelas bênçãos que é poder estar na tua presença, sendo direcionada pelo teu Espírito Santo. Nós queremos te apresentar nesta manhã, Pai, o nosso jejum de hoje, as intenções do nosso jejum de hoje. Apresente, minha irmã, quais são as suas intenções do jejum de hoje? Que essas orações, que essas intenções, Pai, sejam agradáveis a Ti. Eu te peço, meu Pai amado, meu Pai querido, que no dia de hoje, que nesta manhã, o Senhor dê ordens específicas aos seus anjos ao nosso respeito, para que em tudo, Pai, eles nos abençoem, nos proteja e cuide de nós. E que onde tiver uma gota de sangue nossa, eles também possam abençoar, proteger e guerrear a nosso favor. Senhor Deus, eu anuncio nesta manhã a chegada do teu reino e cubra a minha vida e a vida destas pessoas com o sangue precioso da cruz. Eu estabeleço proteção sobre a vida dos meus filhos, do meu casamento, do meu esposo, sobre a minha vida pessoal, e corto toda e qualquer comunicação com o espírito imundo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Essa semana nós falamos sobre um tema delicado, mas que já vinha me incomodando, que é sobre a sua vida importa. Eu trouxe alguns pontos para você meditar essa semana. Eu te disse que por mais que a sua vida, os desafios do dia a dia tenham sido pesados, tenham sido desafiadores, a morte não é uma opção. Que a gente vê muitas pessoas buscando colocar fim nas suas vidas para saírem de um sofrimento. E que na realidade, o que acontece? Esse sofrimento não cessa e é gerado mais sofrimento. Porque não fica só em nós, né? Nós temos uma responsabilidade, nós temos pessoas que vêm após nós, que são impactadas com as nossas decisões, né? Decisões positivas e decisões não tão positivas. E eu tenho visto desde ontem, hoje ainda estava dando uma pesquisada aqui antes de entrar com vocês, o quanto a nossa responsabilidade de pai e mãe, minhas irmãs, pesam, né? O quanto a responsabilidade de mostrar para os nossos filhos, orientar os nossos filhos, orientar os nossos jovens do que está acontecendo ao nosso redor, fazer com que as nossas crianças e os nossos jovens, eles encontrem em nós, que somos pais, que somos responsáveis, né, por eles, um lugar seguro. Por que eu tô te dizendo isso? Porque, de nada adianta você dizer que você é cristã, de nada adianta você falar assim, Andréia, eu vou na igreja todo dia, toda semana, né? Eu vou aos cultos, eu participo das programações da minha igreja, eu venho aqui pro devocional, eu jejuo na sexta-feira, eu vou pra oração da madrugada. E chegar num dia, como foi o dia de ontem, né?
um dia em que é comemorado o Dia das Bruxas, o dia em que uma nação se comemora Halloween, o Dia dos Mortos, né, que cultua a morte, você vestir ou você permitir que os seus filhos se vistam dessa cultura, que é uma cultura das trevas. Não é nem uma cultura brasileira, né? Isso aí é uma cultura americanizada que as pessoas insistem em trazer para cá. E onde, presta atenção, nesse momento, com essas ligações, com esses pactos, você faz isso aqui, ó. Você abre uma porta para o mundo espiritual agir na sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família. Não adianta nada você dar glória a Deus num dia e no outro dia você está prestando culto a Satanás. E é isso que a gente vê nas redes sociais, às vezes nem tão longe, mas perto de nós. Toda honra, toda glória a Deus por isso. A minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. E no outro dia tá lá, permitindo com que as crianças vistam de bruxa, pega todo um ritual macabro, permitindo com que os seus adolescentes tenham acesso a clipes, como ontem eu coloquei alguns pedaços aí para vocês. De nada adianta. Se num dia você tá dando glória a Deus e no outro você tá prestando culto a Satanás. Ah, Andréia, mas não tem nada a ver. É só uma brincadeirinha. É desses nada a ver que a gente tem visto aí na vida. É que a nossa geração, é que a nossa sociedade, é que os nossos filhos estão entrando num cativeiro espiritual que vai ter um alto preço. Eu e você, enquanto pais e mães, nós temos a responsabilidade espiritual da vida dos nossos filhos. O quanto eu tenho levado isso a sério? Deixa eu te falar, um dia, em uma série, se eu não me engano, Cativeiro Espiritual, tá no YouTube, depois você procura lá para você assistir. Eu te disse que não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe. Que você está sempre comunicando algo. Não existe, eu vou ficar aqui em cima do muro. Ou você está servindo a luz, ou você está servindo as trevas. E no dia de hoje, como eu disse, não é o tema da semana, mas o Senhor me incomodou muito de manhã para falar isso com vocês. Porque se eu e você não abrirmos a nossa boca para orientar, para mostrar, o mundo vai continuar sendo consumido. A sua família vai continuar sendo consumida. Gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu já perdi as contas das mensagens que eu recebo no direct, das mensagens que eu recebo no WhatsApp, das pessoas que me procuram, o quanto... Ontem eu estava conversando com uma colega de profissão, eu falei para ela assim, olha, o que tem de mãe me procurando, porque os filhos estão, filhos jovens e adolescentes, com depressão, com síndrome do pânico, com medo exagerado, deixando de se alimentar ou se alimentando em excesso. Jovens e crianças trancafiadas nos seus quartos, crianças que não dormem de noite, e que quando a gente vai investigar o que essas crianças estão vendo, qual é o ambiente que essas crianças estão expostas, o que elas estão vendo, que tipo de livro elas estão lendo, o que elas estão assistindo na televisão, o que elas estão consumindo, a gente vai entrar num universo de ocultismo, de bruxaria, que tem consumido a mente das nossas crianças. Não é bobeira, não é nada a ver. Tem um cunho espiritual, tem uma legalidade que você está como autoridade da sua casa, como autoridade dos teus filhos, falando assim, ó, para Satanás, pode entrar.
você é bem-vindo aqui. Que isso, Andréia? Desculpa, gente. Desculpa ser tão radical com você, mas não tem outra forma de te dizer que se você num dia vai lá e fala glória a Deus, e a minha casa é do Senhor, os meus filhos é do Senhor, e no outro dia você está permitindo que seus filhos vá a lugares, faça parte de ambientes que prestam culto a Satanás, você precisa rever os seus conceitos. O nada a ver tem sido o caminho que Satanás tem usado para prender muitas pessoas em cativeiros espirituais e emocionais. Aí sabe o que acontece? Os filhos adoecem, as pessoas ficam endemoniadas e aí me ajuda, tá acontecendo isso e isso na minha casa, mas você, que é a autoridade espiritual na vida dos teus filhos, você vem permitindo situações, comportamentos, ambientes que não era para você permitir, que era para você se levantar, que não é para você brigar, entenda isso, não é para você brigar, mas é para você orientar. Filho, isso gera isso. O quanto nós temos nos omitido. Hoje, no devocional, deixa eu ver se ele tá aqui. Café com Deus Pai, o devocional de hoje, tá? Ele é a porta, ó. Depois você olha lá, tá lá no grupo, ele é a porta. E a hora que eu estava meditando nele, olha o que o Espírito Santo falou no meu coração. Vou compartilhar com você. Por quais portas você tem entrado? Ou por quais portas você entrou? E vou mais além. Por quais portas você tem permitido que a sua família entre? Por quais portas você tem visto os seus filhos entrar e por não se posicionar, os seus filhos estão morrendo? Eu vou falar com todas as letras. Se você se diz cristã não comemora a morte. Cristã não presta culto a Satanás. Cristã não autoriza os filhos a se vestirem de bruxos, de bruxas, a ficarem brincando com o mundo espiritual. Porque no mundo espiritual não existe brincadeira. É sério, é tudo levado a sério. Por quais portas você entrou no passado? Por quais portas você continua entrando? E quais são as autorizações que você tem dado para Satanás exercer o seu ministério, que é matar, roubar e destruir? Eu nunca vi tantos jovens com pensamentos de desistir da sua vida. Eu nunca vi tantas crianças depressivas. Eu nunca vi tantas crianças cansadas. Gente, você olha para a criança fala assim: eu estou cansada, tia. Agora, uma criança está cansada do quê? Ei, presta atenção. Vocês precisam se atentar que existe um mundo espiritual aqui. Vocês precisam levantar e se posicionar e falar: no meu filho não, na minha casa não. Eu não aceito. Para de um dia ir lá dar glória a Deus e no outro de permitir que Satanás entre na sua vida. Para de celebrar a morte. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Nós não compactuamos com a morte, nós celebramos a vida. Para de pegar o sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz e pisotear.
Porque é isso que nós fazemos. Quando nós negamos aquele sacrifício de cruz, de sangue, e damos lugar a essas festas pagãs, aonde é cultuado o inimigo das nossas almas. Ah, Andréia, que meu filho, sabe, fica chateado, que meu filho emburra, que a autoridade na sua casa é você. Um dia eu peguei a Valentina e o Paulo Guilherme, eu estudando sobre isso. Tem uma série que chama Cativeiro Espiritual ou Cativeiro Emocional. Tem as duas, mas eu não lembro qual que eu falei. Tá lá no YouTube, depois você vai procurar. Eu mostrei aqui pra vocês. Eu peguei os dois, sentei com os dois ali na sala. Eu tava estudando um conteúdo e aí eu mostrei pra eles a influência de jogos, a influência de livros, de magia, de bruxaria. Eu te mostrei um dia, eu te falei aqui no devocional, não falei, gente? Sobre aquele livro Harry Potter. Eu falei. A influência de músicas. Sentei os dois e falei, olha isso aqui. É assim, assim, assim. Esse cara assim, ó. Jogos. Mamãe, eu falei, é isso. Tá aí, ó. Os dois caminhos. Morte e vida. Morte e vida. Mas, o Senhor fala, escolha, pois, o bom caminho, escolha, pois, a vida. Cristão não comemora a morte. Cristão não veste os seus filhos de fantasias de bruxa, dando autorizações para o demônio entrar. Tem outra forma de eu te dizer isso. Nós que somos seguidores de Cristo, nós que somos portadores da palavra de Deus, nós não podemos ver um clipe como aquele ontem que eu vi, tá nos stories, depois você vê, e achar que tá normal. Nós não podemos ver um clipe daquele aonde uma cantora coloca a gravidez, que é algo divino, como algo satânico. E achar que tá normal. E achar que é, como eles falam, gente, por aí, é cultura. Cultura das trevas. Cultura que tem um alto preço. Aí a mãe chega e fala assim, Andréia, meu filho não dorme de noite. Diz que tá tendo pesadelos. Diz que ouve vozes. Ah, ouve mesmo. Tem pesadelo mesmo. O que ele tem visto? O que ele tem celebrado? Você vai colocar a roupa de bruxa no seu filho e vai querer que ele tenha um sono tranquilo? É incoerente. Você vai consagrar seu filho às obras das trevas e vai querer que ele durma, que ele não ouça vozes? Gente, vigia. Vigia. Você precisa se posicionar. O que eu quero servir? A quem que eu quero servir? É o reino das trevas ou é o reino da luz? Porque onde há luz, as trevas não se sobrecaem. Não ache que é normal. Glória a Deus, aleluia, o Senhor é o Deus da minha casa. E no outro dia o menino tá lá vestido de fantasia, cultuando Satanás, fazendo isso, fazendo aquilo outro. E a gente tá achando que tá tudo normal. É só um clipe, Andréia. Tem nada a ver. É só uma data. Parece que o povo acha bonito, né? Porque veio lá dos Estados Unidos pra lá. Porque o brasileiro que gosta de pegar tudo que é ruim de outra nação e trazer pra cá. O que é bom ninguém copia. Mas o que é ruim quer imitar, quer fazer igual, quer fazer melhor. Oh, gente. Jesus não morreu na cruz pra isso, não.
Para de ficar pisando em cima do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Larga de ser hipócrita. Eu sou de Jesus, eu sirvo a Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e depois tá lá vestindo menino de capeta, dando legalidade para ele matar, roubar e destruir. Como que você quer que na sua vida você tenha uma vida tranquila, de paz? Comece a observar por quais portas eu entrei no passado. Por quais portas eu continuo entrando. Por quais portas eu venho direcionando meus filhos a entrar. Na mentoria de dezembro, nós vamos identificar essas heranças. O que eu carrego dos meus pais que hoje trazem para mim uma vida de destruição, e renunciar. Eu sei que é uma palavra difícil de ouvir, dura. Mas a palavra de Deus é espada. Corta em mim primeiro antes de cortar em você. Mas quantas crianças ontem eu vi nas redes sociais, crianças de influentes, de pessoas que têm uma certa influência no Instagram, nas redes sociais, na vida de outras crianças e adolescentes, se vestindo de bruxa, comemorando a morte. Crianças que nem têm um entendimento, crianças de colo, as mães vestindo. O bebê não tem nem entendimento, mas a autoridade espiritual daquela criança, que é o pai, que é a mãe, acha que é só uma brincadeira. Satanás não brinca de ser Satanás, mas tem muita gente brincando de ser crente. Olha o que diz em Provérbios 22:6. Anota aí para depois você ler. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quem que tem que auxiliar as crianças? Quem que tem que explicar para as crianças? Somos eu e você. Os jovens que o Senhor vem trazendo para mim, eu venho cuidando de alguns jovens, são jovens que eu pergunto tudo para eles. Tudo eu pergunto para os jovens. Explico sobre sexualidade, explico sobre os pactos com trevas. Você já fez isso? Você já andou nisso? Você já leu isso? Você já leu o livro tal? Você sabia que é isso? Eu pego e eu mostro. Sabe por que tá com pensamento assim, ó? Por causa disso. Agora, muitas vezes, nós que somos pais, nós não queremos ter esse enfrentamento com os nossos filhos. Você sabe por quê? Porque, vamos falar a verdade, você tá aqui hoje, é desconfortável ouvir o que eu tô te dizendo. É desconfortável. Mas o evangelho, muitas das vezes, é desconfortável. É difícil de engolir. Mas se eu e você, nós não nos posicionarmos a olhar primeiro para dentro da nossa casa, para aquilo que está acontecendo aqui aos nossos olhos, quando os nossos filhos saírem, quando os nossos filhos tiverem entendimento de viverem a sua vida, eles não vão saber o que fazer. A responsabilidade é minha e sua. Vocês estão entendendo? Vocês estão caladinhos? É eu e você que temos que sentar com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e falar assim, ó, filho, filha, o caminho é esse aqui. Filho, filha, não é porque todo mundo tá fazendo que você tem que fazer. Minha mãe falava assim, ó, você não é todo mundo.
palavra de Deus fala que nós somos santos. E santo é separado. Mas como que eles vão saber se a gente não abre a boca para falar? E quando abre a boca, já abre assim com 50 pedras na mão. Eu tenho orientado as mamães, senta, conversa com amor. Precisa repreender, precisa educar com amor. Violência, grosseria, não resolve nada. Mas sabe o que tem acontecido? Esse papel tem sido terceirizado para escolas, para a igreja. Quanto você tem terceirizado? Ah, Andréia, mas meus filhos estão todos criados. Nós temos responsabilidade sobre as crianças também. Educar as crianças, mostrar para elas. Ah, porque o amigo fez, eu tenho que fazer. Não. Aqui na nossa casa, quem reina é Jesus. Aqui na nossa casa, meu filho, minha filha, não tem espaço para as trevas. A palavra de Deus fala que Satanás fica ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele já fica ao nosso derredor, sem a gente querer, sem a gente desejar. Aí imagina você abrindo portas. Imagina você falar assim, ó, pode entrar, pode vir. Aí ele vai fazer a festa. Existe uma frase, eu pesquisei aqui, ó, que eu não lembrava. É do Luther King, diz assim, ó: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Vou ler de novo para você. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Se eu e você nos calamos diante de situações como essas, o mal vai sobressair. Se desde pequeno as crianças que nós deveríamos levar para a luz, nós permitirmos que eles vão para as trevas, não queira lá na frente cobrar algo que você não ensinou. Cuidado com as portas que você tem entrado. Muito dos pensamentos que assombram as nossas vidas, dos comportamentos que nós tivemos, né, ao decorrer da nossa vida, explicam hoje o nosso desânimo, a nossa vontade de parar, a nossa vontade de não olhar para a nossa vida como um presente. Você precisa identificar, minha irmã, e a ter aí como algo muito precioso o seu lugar de cura. Onde é meu lugar de cura? É nos braços do Senhor? É caminhando com pessoas que me ensinam sobre algo que eu ainda não sei? O que eu decido? Caminhar nas trevas ou andar na luz? O que eu escolho? Eu sei que aqui, nesse devocional hoje e depois quando ele for pro YouTube, que tem alcançado algumas pessoas lá, eu sei que muitas das pessoas que vão assistir, se não a maioria, já tiveram em algum momento na sua vida pensamentos de querer desistir da sua vida. Eu já tive. No momento de muita dor, de achar que não tinha solução, né? Eu falei, não tem outra escapatória. Tem outro jeito. Hoje, nós vamos
renunciar a esses pensamentos. Nós vamos renunciar às vezes que nós falamos: a minha vida não tem mais sentido, eu não quero mais ficar aqui. Nós vamos pedir perdão para o Senhor dos nossos pecados. Nós vamos pedir perdão para o Senhor das nossas omissões. Nós vamos pedir perdão para o Senhor das portas que nós abrimos, das legalidades que nós demos, com conhecimento ou sem conhecimento, né? A palavra de Deus fala que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas o Senhor tem nos levado a aprender mais e mais ainda sobre o mundo espiritual, para que quando chegar essas ocasiões, nós sabermos como nos portar. Nós sabermos como nos levantar e falar assim: não, isso eu não aceito. Porque eu e a minha casa, nós servimos a um único Deus. E como dizia minha mãe, eu não sou todo mundo. O mundo pode estar comemorando essas festas que cultuam a morte, cultuam Satanás. Eu não. Eu presto culto a um único Deus. O Deus que é todo poderoso. A Jesus Cristo e a mais ninguém. Sermos cristãs, sermos verdadeiras crentes em Deus, é ir contra o sistema. É ir contra tudo aquilo que o mundo diz que é legal, que é prazeroso, que você pode e o que tem? Não tem nada a ver. E é necessário, minha irmã, meu irmão, nós termos coragem para ir contra tudo aquilo que quer nos destruir. Que inicialmente parece ser bom, parece ser agradável aos olhos, parece não ter nada a ver. Mas que com o passar dos dias, dos meses, dos anos, da semana, vem nos adoecendo e vem alimentando em nós esses pensamentos de que a nossa vida não importa. Eu quero, antes da oração, te lembrar que um dia Deus amou tanto a mim e a você que Ele deu Jesus, seu único filho, para ir para uma cruz, para sangrar no madeiro, para que eu e você não precisássemos mais derramar nenhuma gota de sangue. Um dia, Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver. E eu gostaria que, se de tudo que foi falado aqui, você não lembrar de nada, você lembrasse disso. Jesus morreu para que eu tivesse vida. Você pode repetir isso aí para você? Jesus morreu para que eu pudesse viver, para que eu pudesse ter vida. E isso é suficiente. Porque para Ele a sua vida importa. Fecha as portas que você um dia abriu para que o mal entrasse, matasse, roubasse e destruísse. Peça ao Espírito Santo para te conduzir daqui para frente, para te dar um tempo novo, para te aproximar de pessoas que às vezes não vai sempre dizer o que você queria ouvir, mas sempre vão dizer o que você precisa ouvir. Porque o Evangelho, ele nos conforta, ele nos dá paz, ele nos dá esperança, mas ele também nos confronta. De que lado que você está? A quem que você tem servido? A quem a sua casa tem servido? Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, abre aí por favor, 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 10. 2 Coríntios 12, 10. E nós já vamos orar. Amém? Acharam? 2 Coríntios 12, 10. Você já deve ter lido, você já deve ter ouvido, mas a palavra que o Senhor pediu para eu entregar para você nesta manhã, para você se lembrar de tudo que nós
trabalhamos aqui essa semana, né? É esse versículo que diz assim, ó: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Você pode repetir aí para você? Quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Amém? Vamos orar? Lembrando que esta madrugada nós teremos a oração da madrugada. 2:50 eu já vou estar aqui, tá? Depois eu vou divulgar para vocês. Vocês me ajudem também a divulgar. E qual que vai ser o tema, Andréia? A sua vida importa. A sua vida importa. Nós vamos continuar orando, pedindo ao Senhor para repreender todo o espírito de morte que esteja na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família, principalmente na nossa cidade. Amém? Se você estiver deitada, por favor, se levante, para você não dormir. E você vai repetir as palavras que eu vou dizer aqui para você, tá? Essa oração de sexta-feira tem sido mais um bônus que o Senhor tem dado para nós, né? Tem sido edificante, tem sido bênção do Senhor, né? Então você vai repetir comigo esta oração e eu creio que o Senhor vai ouvir e que cadeias serão quebradas. Vamos lá? Pai, é no poder que há no nome de Jesus que eu venho te pedir perdão. Perdão pelos pecados que eu cometi de forma consciente. Perdão pelos pecados que eu cometi também de forma inconsciente. Pai, perdão pelas vezes que eu não dei o devido valor à minha vida, que eu desprezei a minha vida, que eu não cuidei do meu corpo, que eu não cuidei da minha mente, que eu não zelei pelos alimentos que eu comi, que eu não cuidei dos conteúdos que eu consumia. Pai, perdão pelas vezes que eu fechei os olhos para aquelas pessoas que buscaram apoio em mim. Perdão pelas vezes que eu não estendi as mãos para aquelas pessoas que estavam sofrendo, precisando de uma palavra. Pai, perdão pelas vezes que eu neguei o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Eu renuncio hoje, meu Paizinho amado, toda e qualquer obra de Satanás na minha vida. Eu renuncio aos lugares que eu passei que não te agradaram. Eu renuncio a todas as palavras torpes que saíram da minha boca e que machucaram as pessoas e a mim mesma. Eu renuncio todo o pacto que algum dia eu fiz de forma consciente ou inconsciente com as trevas. Eu renuncio a todos os banhos, a todos os batismos de fogo que não agradaram ao Senhor. Eu renuncio a todas as comidas de pacto que eu comi. Eu renuncio a todas as leituras de bruxaria, de idolatria que um dia eu realizei. Eu renuncio a todos os mantras, a todas as rezas, a todos as palavras que eu pronunciei que foram contra a sua palavra de Deus. Eu renuncio, Pai. Às vezes que eu pensei
ou que eu atentei contra a minha vida. Eu declaro hoje, nesta manhã, neste dia, que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu faço uma aliança hoje com os céus. Eu reafirmo hoje a minha aliança com Jesus, reconhecendo todo o sacrifício que Ele fez por mim na cruz. Eu reconheço que sou amada, que sou cuidada, que sou filha. E por ser filha eu tenho um pai que me acolhe, que me ama e que cuida de mim. Eu dou uma ordem pelo poder que há no nome de Jesus, no mundo espiritual. Que saiam da minha vida, saiam da minha casa, saiam da minha presença. Todos os espíritos malignos que buscam tentar me devorar. Eu peço em nome de Jesus, anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar, manieta e lança fora Satanás e seus demônios. Que somente fiquem na minha presença o Espírito Santo de Deus, aquele que me direciona, que me orienta e que cuida de mim. Eu dou autorização para que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça, do juízo. Lava em mim, Espírito Santo, todo pensamento de destruição, todo pensamento que se atenta contra a minha vida, que todas as vozes contrárias à voz de Deus sejam caladas agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, me ajude, porque sem Ti eu não consigo viver. Me fortalece, me direciona, me orienta e cuida de mim. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus. Desculpem, a gente estava orando, o interfone tocou ali. Mas eu acho que deu para vocês ouvirem, né? Que oração poderosa, né? Se você chegou agora, depois você vai lá no YouTube, que vai ficar salvo lá no nosso canal do YouTube. Minha irmã, não se cale. Levante a sua voz. Não ache que tá normal. Não ache que não tem nada a ver. Porque tem preços a serem pagos. Preço da nossa omissão, inclusive, né? Se levante. Se levante. Se posicione. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Sermos cristãs é isso. É ir contra o que o mundo fala que é bom. Sermos cristãs é ir contra aquilo que desagrada ao Senhor. Se levante. Seja voz nessa geração. Seja uma voz aí na sua casa. Seja uma voz na vida daqueles que estão pensando em desistir. E lembre-se, Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. E vida em abundante. E vida em abundância. Amém? Beijo seu coração. Amo a sua vida. A gente se vê na oração da madrugada hoje. 10 para as 3 eu já vou estar aqui. Amém? Deus te abençoe.